Defensora incrível, faxineira fala no momento crítico e expõe a verdade oculta de um milionário. Maria, uma faxineira de 34 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer. O cheiro do café, que ela fazia com grãos moídos em casa, era seu único consolo naquela rotina árdua. Mesmo em um bairro humilde da zona leste de São Paulo, onde os sonhos às vezes pareciam distantes, ela lutava para dar uma vida melhor para a filha, Ana, uma menininha de olhos curiosos e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Às vezes, Maria se perguntava se todo o esforço valia a pena, mas ao olhar para a garotinha dormindo serenamente, a resposta cristalizava-se em seu coração: sim. Todos os dias, ela atravessava a cidade de transporte público, sentindo o olhar de pessoas que a ignoravam como se fosse invisível. O contraste do ônibus lotado para o luxo do edifício nos jardins era doloroso. Maria subia as escadas elegantes, respirando fundo com cada passo, suas mãos calejadas acariciando os corrimãos reluzentes. Assim que começava a limpar, a sensação de opressão misturava-se à sua luta diária. Entre os apartamentos decorados com quadros valiosos, ela encontrava Rafael, um milionário em meio a um escândalo financeiro. No início, ele a tratava com indiferença. Os olhares de desprezo eram constantes, mas ao longo das semanas, a frieza dele começou a derreter com sua presença. Maria tinha uma força e sinceridade que prendiam a atenção dele. Em suas conversas rápidas, ela falava sobre a vida, suas aspirações para Ana, e por um instante ela o fez acreditar que existia algo além do dinheiro. Mas tudo mudou em um dia marcado pela descoberta de um armário desorganizado. Ao arrumar os documentos, seu coração parou. Uma avalanche de papéis revelava as fraudes de Rafael e a exploração de trabalhadores como ela. A indignação queimava dentro dela. Como pode confiar em alguém que lucrava através de mentiras e dor? Maria sentiu a pressão dos ombros pesados pela responsabilidade. Era um dilema moral, sim, mas mais do que isso, era uma questão de justiça. Em uma reunião que ela nunca imaginou que participaria, Maria decidiu confrontá-lo. O apartamento de Rafael, em vez de acolhedor, parecia sufocante. O luxo ao redor não fazia mais sentido. Você se diz um homem de sucesso, mas seu sucesso se constrói em cima da dor de outros, ela disse, com o olhar firme. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos ao seu redor mostraram espanto e incredulidade. Maria sentiu seu coração acelerado, mas a liberdade de desafiar aquilo tudo a preenchia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, enquanto deixava o apartamento, sentiu que o mundo não a oprimia mais. A sala ainda ecoava sua declaração, e a imagem de Ana aguardando em casa reafirmava sua determinação. O que aconteceria agora? A história que ela ia contar para a filha mudaria tudo. A luta por uma voz, um espaço, uma vida digna acabara de começar. Mas, ao olhar para trás, sabia que nunca mais olharia da mesma maneira. A pergunta permanecia no ar. E agora? Qual seria o próximo passo dessa coragem que, de repente, florescera dentro dela? Maria mal conseguia dormir naquela noite. A declaração que havia feito ecoava em sua mente, um eco de coragem que a sacudia em meio ao silêncio. Lembrou-se dos rostos de espanto ao seu redor, especialmente o de Rafael. O olhar dele a desafiava a ir além, a não recuar. Enquanto a noite passava, ela se imaginava de várias formas, como uma heroína, como uma mãe lutadora, mas, acima de tudo, como uma mulher determinada a mudar sua própria história. Na manhã seguinte, após levar Ana à escola, Maria decidiu que não podia ficar parada. O que estava em jogo era maior que ela. Com o coração acelerado, começou a desenhar um plano. Mas onde começar? As fraudes reveladas não eram apenas uma história, eram um caminho sinuoso que levava a altos riscos e consequências. Contudo, a ideia de que outros trabalhadores poderiam estar sofrendo como ela a fez colocar a determinação à frente do medo. Ela precisava fazer algo.
O primeiro passo foi ir à biblioteca da comunidade. O prédio era simples, mas dentro dele havia uma riqueza de informação. Maria passou horas pesquisando sobre direitos trabalhistas, escândalos financeiros e como denunciar abusos. Ela queria se armar com conhecimento, mesmo que as palavras a intimidassem. Ao olhar os títulos e as referências, ela sentiu uma centelha de esperança. A luz do sol entrava pelas janelas e naquele momento parecia iluminar um novo caminho. Com o passar das semanas, Maria foi se conectando com outros trabalhadores do bairro. Uma mulher que vendia pão na esquina, um mecânico que trabalhava em uma oficina perto da escola de Ana e um grupo de jardineiros. Todos tinham histórias de exploração, de longas jornadas e salários injustos. Juntos, decidiram que era hora de agir. Maria se tornou a voz do grupo, a porta-voz de uma luta que estava apenas começando. Mas, à medida que sua confiança aumentava, a pressão também crescia. O medo das represálias de Rafael e de seus aliados a assombravam. Ela sabia que ele tinha mais poder do que imaginava, mas o que poderia ele fazer? O caminho que ela escolhera não era para os fracos. Em cada reunião clandestina, as palavras se tornavam mais audaciosas, os sonhos mais palpáveis. Elas falavam sobre os direitos, o apoio que poderiam receber e, mais importante, sobre a possibilidade de um futuro diferente. Maria não estava sozinha. Era uma rede de apoio que crescia entre os que sentiam que seus direitos estavam sendo pisoteados. Ela começou a reunir provas, coletando documentos e gravações de conversas que revelavam as atrocidades que Rafael e seus sócios cometiam. A adrenalina pulsava em suas veias. Quando ela mostrava essas informações para os outros, via o brilho de esperança em seus olhos. Mas o peso da responsabilidade também era palpável. Certa noite, enquanto revisava os documentos que havia reunido, um medo súbito passou por seu coração. E se tudo desse errado? E se Rafael descobrisse que ela estava preparando uma denúncia contra ele? Mas, ao olhar para o retrato de Ana na mesa, sentiu que não podia voltar atrás. Se não lutasse, estava condenando não apenas a si mesma, mas o futuro de sua filha. Com os nervos à flor da pele, Maria decidiu que era hora de um ato mais audacioso. Combinou de se encontrar com um jornalista que poderia ajudar a expor a verdade. No encontro, de olhos nervosos e mãos trêmulas, ela percebeu que não era apenas uma faxineira. Era uma força que não podia ser ignorada. O coração martelava como se estivesse prestes a estourar. "Por favor, você tem que entender a gravidade da situação", implorou. "Eu entendo, Maria. Estou aqui para ouvir", respondeu o jornalista, cercado por canetas e papéis, atento a cada palavra. Com o peso de sua decisão ainda em suas costas, Maria se preparou para revelar tudo. O que ela não sabia era que a verdade tinha o poder de desencadear uma tempestade. Uma tempestade que poderia não apenas destruir Rafael, mas também transformá-la para sempre. E assim, suas palavras começaram a fluir, ao mesmo tempo que seu coração batia acelerado. Mas, quando o celular dela vibrou, um aviso que a fez congelar trouxe uma nova camada de tensão. Era Rafael. Ela sabia que o jogo estava prestes a mudar. O que ele diria? O que poderia acontecer agora? Maria sentiu um frio na barriga ao ver o nome de Rafael na tela do celular. O que ele queria? Instintivamente, ela hesitou em atender, seu coração martelando como se quisesse escapar de seu peito. Mas a curiosidade e a adrenalina a impeliam a não recuar. Com um suspiro profundo, ela deslizou o dedo pela tela e atendeu. "Maria, onde você está?", perguntou Rafael, com uma voz que transbordava uma falsa preocupação. "Não está me evitando, está? Precisamos conversar." Ela forçou a calma, lembrando-se de tudo que estava em jogo. "Estou na biblioteca, Rafael, estudando. O que você quer?" "Acho que é hora de falarmos sobre a nossa parceria, não acha? Tem muito em jogo e precisamos resolver isso rapidamente", ele insistiu, o tom se tornando mais ameaçador. Maria respirou fundo, a adrenalina ajudava a manter a postura. "Não devo nada a você, estou fazendo o que é certo." Rafael soltou uma risada curta, quase debochada. "Cuidado, Maria, não se esqueça de quem está no comando. É fácil se sentir valente atrás de um computador ou em uma conversa com jornalistas. Mas a realidade é bem mais complicada." Ela sentiu um calafrio na espinha. Rafael estava tentando desestabilizá-la, e ele sabia como manipular as palavras. "Eu não tenho medo de você", respondeu,
tentando soar confiante, apesar da inquietação que tomava conta de seu estômago. Acha mesmo? A vida é longa, e você pode optar por perder tudo isso agora, ele disse, e seu tom era frio, como uma lâmina. Cuidado para não se cortar. A ligação caiu. Maria ficou ali, com o celular na mão, a mente a 1000 por hora. Ele sabia que estava se aproximando de um limite perigoso, e as palavras dele ecoavam na sua cabeça. Mas ficou claro que ela não poderia voltar atrás. Havia pessoas que dependiam dela. Certa noite, sem saber ao certo como iria se comportar nas próximas semanas, Maria decidiu se reunir com os trabalhadores que vinham se juntando a ela. Era uma noite morna e as conversas aconteciam em uma pequena sala de um centro comunitário, onde as paredes estavam cobertas de fotos de antigos moradores que sempre lutaram pela melhoria do lugar. O grupo estava animado, algumas risadas ecoavam, mas Maria podia sentir que a tensão também estava presente. Estamos aqui para lutar por nossos direitos. Não podemos deixar que o medo nos paralise. O que fizemos até agora é só o começo, disse tentando espalhar um pouco de coragem. O mecânico João, que já era um amigo, interrompeu. Mas e se Rafael resolver nos atacar? Ele pode fechar nossas empresas, nos demitir. Ele é perigoso. Ela olhou nos olhos dele. Um mar de incerteza, mas também de esperança. Se nós não formos fortes juntos, ele sempre será nosso medo. Mas se ficarmos parados, perderemos tudo. Precisamos explicar ao mundo o que acontece atrás das portas fechadas. As vozes foram se elevando, uma onda de emoção nutrindo o ambiente. A união estava se formando, e Maria percebeu que, mesmo diante do pesadelo que Rafael representava, aquela luta os tornava mais fortes. Após a reunião, Maria saiu para a calçada. Respirou fundo, sentindo a brisa fresca da noite. O céu estrelado parecia promissor, mas sua mente não parava. Precisava agir rápido, e o que Rafael disse ainda a atormentava. No dia seguinte, a reunião seria marcada com o jornalista novamente. Era preciso ser incisiva, trazê-lo para o jogo e falar mais sobre a verdade. Mas Rafael estava em sua cola, e ela precisaria de um plano, algo que a protegesse e, ao mesmo tempo, pudesse expor toda a corrupção. No entanto, antes que pudesse dar um passo à frente, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem, um contato inesperado. Ela hesitou, o coração pulando no peito. Tenho informações cruciais sobre Rafael. Precisamos conversar. PS, ele já está sabendo. Maria parou, o sangue gelou em suas veias. O que poderia acontecer agora? O jogo estava mesmo prestes a mudar, e ela não sabia se estava preparada para o que estava por vir. Maria não conseguia afastar os olhos da tela do celular enquanto o coração pulsava em seu peito como um tambor. A mensagem era como uma bomba-relógio. A ansiedade apertava seu estômago, mas também acendia uma chama de esperança. Esse contato inesperado poderia ser a chave para derrubar Rafael de uma vez por todas. Ela rapidamente respondeu, pedindo um encontro. Sabia que esse encontro precisaria ser discreto, longe dos olhares curiosos de Rafael. Marcaram para o dia seguinte, em uma cafeteria pouco movimentada, onde o murmúrio do café sendo preparado serviria como uma cortina de som para a conversa. Na manhã seguinte, Maria se esforçou para conservar a calma. Ao entrar na cafeteria, o aroma do café fresco e a suavidade das vozes ao fundo foram um alívio temporário. Seu olhar encontrou a silhueta de uma mulher que parecia nervosa, mexendo em uma xícara de café. A mulher acenou para ela e Maria se aproximou. — Você é a Ana? — perguntou, reconhecendo a descrição que havia recebido. A mulher assentiu, os olhos brilhando, mas refletindo medo. — Obrigada por ter vindo, Maria começou enquanto se sentava à mesa. — O que você sabe sobre Rafael? Ana hesitou, respirando fundo. Ele está envolvido em coisas muito mais sérias do que só corrupção em nossa empresa. Tem um esquema de fraudes que afeta várias comunidades. Eu ouvi ele falando sobre isso uma vez. E não é só a sua empresa, Maria, são várias. As palavras de Ana soaram como um eco profundo, e Maria sentiu a adrenalina subir novamente. Você tem provas? Alguma coisa que possa nos ajudar a expor isso? Ana mordeu os lábios, visivelmente assustada. Eu posso tentar encontrar documentos, gravações, mas eu preciso de proteção.
Rafael não é um homem fácil de lidar. Maria reforçou a firmeza em seu olhar. Nós vamos lutar juntos, ninguém ficará sozinho nessa. Não podemos deixar que o medo ganhe. Ana então começou a falar sobre o que sabia. Era uma teia complexa de mentiras, ameaças e destruição. Enquanto Ana falava, Maria ficava mais ciente do tamanho do desafio à sua frente. Essa era a oportunidade que estavam esperando, mas também significava entrar em um campo de batalha onde Rafael tinha as cartas na mão. Se você puder me fornecer o que precisa, posso levar tudo a um jornalista de confiança, disse Maria, seu tom grave. Temos que agir rápido, é agora ou nunca. Elas discutiram os próximos passos, cada palavra carregada de um misto de esperanças e temores. Mas no fundo, algo parecia se solidificar em Maria, uma determinação inabalável de retomar o controle da situação. Assim que se levantaram para se despedir, algo estranho ocorreu. Um homem entrou na cafeteria, os olhos fixos em Ana e depois em Maria. Era conhecido por Maria, um dos capangas de Rafael, um tipo que sempre estava nas sombras. O coração dela disparou. Aquele olhar parecia promissor e ameaçador ao mesmo tempo. Precisamos sair daqui, agora, sussurrou Ana, o pânico estampado em seu rosto. As palavras da duas correram para a saída, mas Maria não parava de pensar na mensagem que tinha recebido. Rafael já estava sabendo, e isso significava que o tempo estava se esgotando. Estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. Elas conseguiram se afastar da cafeteria, mas a sensação de que alguém a seguia era palpável. Maria sabia que não podiam hesitar. Cada passo as aproximava da verdade, mas também de um confronto inevitável. O que Rafael estava planejando? E a verdade iria sair à luz ou seriam apanhadas nas garras do medo? Uma nova mensagem iluminou a tela de seu celular. Você está em apuros. Se não se calar, poderá perder tudo. Maria congelou. O que fazer agora? O desfecho dessa história estava mais próximo do que pensava, e a luta apenas começava. Maria e Ana pararam em um beco escuro, ofegantes. O caos na cafeteria ainda ecoava em seus corações. O que vamos fazer agora? Perguntou Ana, a voz trêmula. O olhar de Maria afundou na tela do celular, onde a mensagem ameaçadora de Rafael pulsava, provocando um desespero crescente. Precisamos nos afastar do centro. Rafael deve ter pessoas por perto, nos observando, disse Maria, tentando manter a voz firme. Uma parte dela se sentia culpada por colocar Ana nessa situação, mas outra sabia que juntas tinham uma chance. As duas se misturaram à multidão nas ruas adjacentes, buscando tranquilidade em meio ao tumulto. A mente de Maria trabalhava em alta velocidade. Como poderiam afastar Rafael da equação e ainda assim garantir a segurança de Ana e as informações que ela prometera? Vamos para minha casa. É pequena, mas fica longe dos olhos dele, sugeriu Maria, sem saber se era a melhor alternativa. Ana concordou, embora seu medo fosse palpável. Durante o caminho, Maria pensava em como revelar a verdade sobre Rafael poderia mudar suas vidas. A força e a coragem pulsavam dentro dela, como um combustível que a empurrava para a frente. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvidas a seguia. E se os planos fracassassem? E se a proteção que Ana realmente precisava não fosse suficiente? Ao chegarem, Maria trancou a porta rapidamente e puxou as cortinas. Aqui estamos a salvo, pelo menos por enquanto, ela disse, tentando acalmar a si mesma e a Ana. A sala estava iluminada por uma luz suave, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Você tem os contatos do jornalista? Ana sussurrou, com os olhos fixos em Maria, como se o futuro delas dependesse da resposta. Maria assentiu. Sim, mas antes de tudo, precisamos organizar as informações. O que você tem até agora? Alguma pista concreta? Ana respirou fundo, fazendo uma tentativa de se acalmar. Eu consegui algumas gravações de reuniões e alguns e-mails. Também ouvi as ameaças que ele fez a outros funcionários da empresa. São provas inegáveis. Tem certeza de que você está pronta para isso? Revelar tudo pode ser arriscado, Maria questionou, percebendo o peso da decisão que estavam prestes a tomar. Ana hesitou, queixando a cabeça de raiva e medo. Eu só quero que essa pesadelo acabe. Eu não quero viver com medo dele. Maria sorriu, admirando a pureza da determinação de Ana. Então, vamos em frente.
Elas começaram a revisar as informações, com cada documento revelando um aspecto da corrupção que parecia infinita. De repente, o som estridente de uma mensagem chegou ao celular de Maria. Ela olhou para a tela, o coração instantaneamente acelerando. Era uma nova mensagem de Rafael. Você acha que pode se esconder de mim? Estou mais perto do que você imagina. Maria sentiu um frio na espinha. Ana, ele sabe onde estamos, disse, o queixo caindo de preocupação. Nessa fração de segundos, a sala pequena ficou ainda mais claustrofóbica. O que mais Rafael sabia? Estavam em uma corrida contra o tempo, e cada passo poderia ser o último. Precisamos agir agora, antes que ele chegue aqui, sugeriu Maria, acessando rapidamente suas mensagens e procurando o número do jornalista. Mas e se Rafael já tivesse algum plano em ação para impedir a verdade de ser exposta? Ana a interrompeu, pálida. E se não tiver tempo suficiente? E se ele chegar antes de conseguirmos? As duas se encararam, a resolução se formando em seus olhos. Precisamos confiar uma na outra. Vamos expor essa verdade, custe o que custar, antes que ele possa nos calar para sempre. Mas na mente de Maria, a dúvida persistia. O que ela não esperava era que Rafael tinha um trunfo final que poderia virar a maré contra elas. Uma nova mensagem se acendeu na tela. A verdade é sua pior inimiga. Prepare-se para as consequências. Maria sentiu um nó no estômago. O confronto estava se aproximando e a batalha pela justiça começava a se desenhar. No entanto, o verdadeiro embate entre elas e Rafael ainda estava por vir, e ela sabia que teria que lutar com todas as forças para recuperar o que era seu. A tensão na sala era palpável. As paredes pareciam pressionar Maria e Ana, e cada som externo soava como um prenúncio do que estava por vir. O coração de Maria batia acelerado, as batidas ecoando em seus ouvidos enquanto ela tentava reunir coragem. Vamos ter que ser rápidas, disse Maria, procurando as informações mais relevantes no seu celular. O frio na barriga só aumentava. Se o jornalista puder ajudar, precisamos convencê-lo do quão urgente é essa história. Ana acenou, os olhos ainda com um brilho de coragem apesar do medo. Acho que com o que eu tenho, ele vai se interessar. Precisamos encontrar uma maneira de nos comunicar com ele sem que Rafael saiba. Sim, e devemos escolher cuidadosamente as palavras, Maria afirmou, seu olhar fixo nos papéis que estavam espalhados pela mesa. Nada que possa dar pistas sobre nossa localização. Ana se aproximou, seu rosto expressando determinação. Vamos fazer isso juntas, Maria. Não posso voltar atrás agora. Aquela cafeteria foi o limite. Maria sorriu levemente, admirando a força de Ana. Ana, essa era a amiga que sempre defenderia. Ok, vamos preparar tudo. Você tem as gravações? Podemos usar como as principais evidências. Enquanto Ana organizava os arquivos, as mensagens de Rafael continuavam a ecoar em sua mente. Ele não estava simplesmente tentando encontrar uma maneira de silenciá-las. Havia algo mais ameaçador em suas palavras que a deixava inquieta. Prepare-se para as consequências. Essa frase não saía da sua cabeça. Maria, Ana chamou, interrompendo seus pensamentos ansiosos. Aqui, veja isso. Ela mostrou um documento que havia encontrado, um e-mail que parecia trivial, mas a expressão no rosto dela indicava que era muito mais do que aparentava. Isso é da conta dele? Do Rafael? Questionou Maria, dando uma olhada atenta. Ana confirmou com um aceno. E acho que aqui está tudo. Endereços, nomes, isso pode levar a um rastro maior. O olhar de Maria se iluminou. Precisamos do número do jornalista agora. Ela começou a procurar freneticamente entre as mensagens, e então encontrou um que tinha salvo há mais tempo. Aqui, ele é confiável e já ouviu falar de Rafael antes. As duas se prepararam, a adrenalina subindo à medida que começaram a redigir uma mensagem. Cada palavra parecia carregar um peso imenso, como se o futuro delas estivesse sendo escrito naquele instante. No entanto, quando estavam prestes a apertar enviar, o celular de Maria vibrou novamente. O coração delas parou por um instante. A mensagem de Rafael era clara. Eu sei o que vocês estão fazendo. Agora é a sua vez de sentar e esperar as consequências. Ele está jogando pesado, Maria murmurou, a respiração se tornando irregular. Precisamos nos proteger, Ana. A determinação de Ana apenas cresceu. Isso não pode nos parar, Maria. Temos que continuar, Maria. Temos uma chance.
Você tem razão. Vamos enviar a mensagem e, em seguida, precisamos de um plano para nos manter em segurança. Maria olhou para Ana, a cumplicidade entre elas fortalecida pela decisão de agir. O telefone logo encontraria a mão do jornalista e a verdade finalmente começaria a emergir. Mas, enquanto digitavam, um barulho alto na porta da frente fez o coração de Maria disparar. Alguém estava batendo à porta. O som era firme, implacável. Quem está lá? Ana sussurrou, o medo refletido em seus olhos. O pânico estava a um passo de se tornar uma realidade. Maria ficou rígida. Uma nova mensagem de Rafael surgiu na tela de seu celular. Surpresa, meninas, parece que vocês não conseguirão escapar tão fácil assim. O suspense era insuportável. O que nós vamos fazer, Ana? Perguntou, tomando as mãos de Maria em um gesto ansioso. A resposta estava prestes a ser revelada, mas a angústia no ar mostrava que a próxima decisão delas poderia mudar tudo. A batida na porta ecoou novamente, mais firme desta vez. O coração de Maria parecia querer saltar do peito. Calma, vamos pensar rápido, ela sussurrou, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro delas. Ana olhou de volta para o celular de Maria, a mensagem de Rafael ainda iluminando a tela. O que ele quer dizer com isso? O que ele está planejando? A preocupação tomava conta de seu rosto, enquanto as mãos tremiam. Temos que agir como se nada estivesse acontecendo. Vamos disfarçar, Maria disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. As duas trocaram olhares nervosos e rapidamente guardaram os documentos na mesa, como se fossem coisas comuns, sem valor. A batida voltou, agora acompanhada de uma voz profunda e autoritária. Eu sei que vocês estão aí. Abram a porta. O pânico tomou conta de Ana. Maria, quem será? O que fazemos se for ele? A voz dela tremia e o instinto de defesa, geralmente tão forte, se questionava. Não vamos abrir. Ele não pode saber que estamos aqui. Se ele tiver alguma ideia do que estamos fazendo, estamos perdidas, Maria respondeu, a certeza na sua voz tentando compensar a angústia. Mas Ana já estava pensando em alternativas enquanto observava a janela. E se nós escaparmos pela parte de trás, o corredor deveria levar para os fundos. Enquanto Maria refletia sobre a sugestão, a voz do outro lado da porta se tornava cada vez mais insistente. Eu avisei para que abrissem. Se não o fizerem, eu vou entrar. O desespero de Maria aumentava com cada palavra. Esperem um pouco. O que vamos fazer? Jogar tudo para o alto e correr? Um jornalista do lado de fora, um possível aliado, e nós decidimos desaparecer? Não faz sentido. Mas se tivermos que enfrentar Rafael, precisamos estar preparadas, Ana respondeu, os olhos ardendo com determinação. Um silêncio tenso pairou entre as duas. A dúvida sobre o que fazer passou pela cabeça de Maria, mas ela sabia que não podiam se entregar. Vamos enviar a mensagem antes de tomar qualquer decisão. Se ele ignorar, ao menos teremos feito nossa parte. Depois a gente pensa em como sair daqui. Ana assentiu. Certo, vamos. As duas se colocaram em ação, uma chamando coragem no peito da outra. Maria digitava rapidamente, transformando o medo em palavras que esperavam levar esperança. Assim que apertou enviar, um estrondo na porta fez com que o coração delas parasse. A porta se abriu com um impacto, revelando Rafael, parado no limiar e com um sorriso que esconde nem um pouco de benevolência. "Surprise, girls", disse com um tom sarcástico. "Acho que precisaremos ter uma conversinha." Maria sentiu um nó na garganta. "O que você quer?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Ah, nada demais. Apenas queria saber o quão longe vocês estão dispostas a ir para arruinar tudo", Rafael disse, avançando com segurança, como um predador em cima de sua presa. Ana e Maria trocaram um olhar, sabendo que o risco agora era real. Ele estava ali, e agora tudo poderia mudar em segundos. O clima estava pesado, e a coragem que construíram estava prestes a ser testada. Elas respiraram fundo, preparadas para encarar a tempestade que se aproximava. O que começara como um plano de revelar a verdade poderia facilmente se tornar uma luta pela sobrevivência. "Vamos." Meninas, preparem-se. O jogo acabou de ficar interessante.
Rafael falou com um sorriso cruel, fazendo o aviso que a adrenalina disparasse nas veias de Maria. O que elas fariam a seguir? A escolha seria delas, mas o peso das consequências estava prestes a cair. Era uma questão de vida ou morte. Maria se viu paralisada, suas palavras estavam presas na garganta. Rafael se aproximou, cada passo levantava um turbilhão de emoções dentro dela. O sorriso no rosto dele era um misto de confiança e desdém, como se pudesse cheirar o medo que emanava delas. Ana, ao seu lado, segurou o braço de Maria, buscando força em sua amiga. "Olha, eu só quero saber de uma coisa." Rafael começou, a voz dele calando o caos interior que ameaçava explodir. "Vocês realmente acham que podem me desafiar? Que conseguiriam expor tudo isso sem consequências?" Ele gesticulou, como se quisesse embrulhar aquela ideia absurda. Maria engoliu em seco, a adrenalina pulsando em suas veias. "Estamos apenas tentando fazer a coisa certa, Rafael," ela disse, sua determinação crescendo a cada palavra. "As pessoas merecem saber o que você realmente é." "Ah, claro," Rafael respondeu, rindo de modo cínico. "E com que base você acha que suas verdades vão valer algo? Queridas, o mundo não gira em torno de vocês. E, para ser honesto, o que tem a verdade se vocês mesmas estão tão enredadas em mentiras?" Ana se afastou ligeiramente, seus olhos queimando de frustração. "Nós temos provas e você sabe disso. Isso não é só sobre você, é sobre um sistema inteiro que precisa ser exposto." A voz dela carregava a emoção reprimida de todos aqueles momentos de medo e angústia. Rafael parou, piscando, talvez surpreendido com a ousadia que ele não esperava. Então, de repente, seu sorriso se desfez. Em vez de um simples homem em posição de poder, ele parecia um predador encurralado. Aquela mudança fez o coração de Maria disparar. "Então, é assim que você quer jogar? Com bravura, Ana?" Rafael respondeu, a frieza voltando à sua voz. "Bom, só espero que vocês tenham um bom plano, porque eu garanto que não tenho paciência para aquelas que se colocam no meu caminho." O clima na sala mudou. A urgência se tornou palpável. A exacerbada autoconfiança de Rafael agora parecia uma fraqueza, e Maria percebia isso. Enquanto os pensamentos se acendiam, uma ideia surgiu na mente dela, rápida como um raio. "Temos a gravação da sua conversa com você mesmo, não temos?" Ela respondeu, seu próprio coração martelando no peito. "Isso quer dizer que vamos permitir que suas ameaças nos intimidem ou vamos enfrentar isso sem medo?" As palavras tomaram forma em aberto. O olhar de Rafael mudou e ele estava preparado para revidar, mas Maria continuou, ignorando o que poderia vir como resposta. "Se você quiser, podemos jogar esse jogo. O plano está nas nossas mãos agora. Não podemos recuar, não podemos deixar que você ganhe." Ana se virou para Maria, o brilho de esperança iluminando seu rosto. Olhar. Elas já tinham cruzado a linha, não havia retorno. O risco poderia ser grande, as dúvidas existiam, mas estavam juntas. Rafael balançou a cabeça, assimilando a ousadia delas. "Parece que você realmente acha que tem uma chance, mas preciso lembrar que eu sou o único com os ases trocados aqui." Uma tensão crescente tomou conta do espaço. Maria e Ana estavam preparadas para o embate, mesmo sabendo que o resultado poderia não ser o que esperavam. A adrenalina pulsava e o medo do desconhecido era um eco distante. Elas só precisavam da coragem para seguir em frente. Com um sorriso cauteloso, Maria decidiu. "E se nós derrubarmos esse jogo? Não somos suas vítimas, Rafael. Apenas saiba que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona." E naquele instante, com o olhar fulminante de Rafael pairando sobre elas, uma gota de esperança acendeu em seus corações. Mas o que mais significava essa verdade, se não fosse o começo de uma batalha que poderia mudar tudo? O que viria a seguir dependeria da força que elas encontrariam dentro de si. Com um sorriso cauteloso, Maria decidiu. "E se nós derrubarmos esse jogo? Não somos suas vítimas, Rafael. Apenas saiba que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona." E naquele instante, com o olhar fulminante de Rafael pairando sobre elas, uma gota de esperança acendeu em seus corações.
Mas o que mais significava essa verdade, se não fosse o começo de uma batalha que poderia mudar tudo? O que viria a seguir dependeria da força que elas encontrariam dentro de si. E enquanto a tensão aumentava, a dúvida ainda pairava. Estariam preparadas para o que estava por vir? Esta luta estava apenas começando e as consequências poderiam ser devastadoras. O ar estava pesado, quase elétrico, enquanto Maria e Ana encaravam Rafael. O silêncio que pairava era coberto pelos ecos de seus corações acelerados. A adrenalina subia, mas algo além do medo pulsava em suas veias. Era a determinação em expor a verdade. Maria respirou fundo, injetando um pouco de calma em meio à tempestade que se formava. Você pode ter todos os poderosos do seu lado, mas ainda assim as pessoas não são idiotas, Maria disse, firmando a voz. Elas querem saber o que você fez, elas precisam saber, e você pode ter certeza de que vão ouvir. O olhar de Ana se iluminou. É claro que elas não estavam sozinhas. Já haviam se juntado não apenas como amigas, mas como uma força da natureza. Rafael revirou os olhos, seu desprezo evidente. Você acha que uma gravação pode mudar o que sou? Você realmente acredita que isso tudo tem impacto? O sistema está construído para proteger pessoas como eu, e eu sou o rei desse tabuleiro. Ele gesticulou com desprezo, sua arrogância desmoronando lentamente, como um castelo de cartas. Maria não recuou. Cada palavra que saía de sua boca vinha carregada de emoção. Mas você está errado, Rafael. O povo está cansado de se sentir impotente, de ouvir mentiras. Ninguém mais quer ser um peão no seu jogo. Você pode prender gente com sua influência, mas não com a verdade. Ana, percebendo que o momento era decisivo, se interpôs entre Maria e Rafael, o olhar desafiador. Deu uma olhada ao seu redor. Família, amigos, eles acreditam em você ou temem suas ameaças? A verdade sempre vence, e o que você representa, o que você faz, está pronto para desmoronar. A perspectiva dela parecia fazer Rafael hesitar, nem que fosse. Por um segundo. O sorriso arrogante de Rafael vacilou, e em um ato impulsivo, ele deu um passo à frente. Apenas lembrem-se, eu nunca perdi uma batalha, e eu não tenho escrúpulos em lidar com aquelas que pensam que podem me derrubar. As palavras dele saíram como um sussurro gélido, frio como aço cortante. Maria trocou um olhar significativo com Ana, um pacto silencioso feito de determinação. Estamos dispostas a lutar, mesmo que isso signifique enfrentar o seu fogo. Como já disse, a verdade sempre encontra um jeito de brilhar. O clima ao redor delas respirava em tensão. Rafael, ainda confiante, riu sob seu próprio desprezo. Muito bem. Façam o que acham que devem fazer. Apenas não venham chorando mais tarde. Ana e Maria se entreolharam, um frisson de esperança misturado com a percepção de que a batalha seria mais intensa do que imaginaram, mas ao mesmo tempo, algo dentro delas se agitou. Esse era o início de um novo capítulo em suas vidas. Uma luta que não apenas as uniria, mas que poderia ser a luz que iluminaria a escuridão que as cercara por tanto tempo. Quando Rafael recuou, Maria se lembrou das palavras que sua avó sempre dizia. A justiça pode demorar, mas nunca falha em chegar. Com o celular na mão, a gravação prestes a ser divulgada, ela começou a se mover em direção à porta. O que faria a seguir? Ganhar ou perder essa batalha poderia mudar tudo. Mas antes de qualquer decisão, um pensamento aguçado a atingiu com intensidade. E se a verdade realmente te ferir, Rafael? Ela indagou. O olhar dele endureceu. Era uma tentativa de distraí-lo, mas as consequências eram incertas. Agora, Maria tinha que decidir. Era hora de correr o risco, jogar todas as cartas na mesa ou recuar uma última vez. O que viria a seguir poderia ser uma luta por suas próprias vidas ou a descoberta de uma força que nunca imaginaram ter. E ao mesmo tempo, uma pergunta ecoou em seus corações. Até onde elas iriam para proteger a verdade? Maria sentiu os nervos pulsarem dentro dela. O confronto com Rafael havia se tornado inevitável, e agora era hora de agir. Com coragem nos olhos e a determinação em seu coração, ela deu um passo à frente, enfrentando a figura imponente do milionário. Estamos aqui para expor você, Rafael, disse ela com firmeza. A verdade que você esconde é pesada e carrega dor.
mas nós não vamos permitir que você continue a viver nessa mentira. Rafael soltou uma risada desdenhosa, mas Maria percebeu que havia um toque de nervosismo em sua postura. A tensão entre eles podia ser cortada com uma faca. Ana se aproximou, plena de coragem. As pessoas que você machucou estão se unindo. Nós não estamos sozinhas nesse jogo. E vamos trazer a luz para a escuridão que você criou. Vocês acham mesmo que podem fazer isso? Rafael respondeu, inseguro. Meus recursos são infinitos. Ninguém vai acreditar em vocês. Comecem a se preparar para sentir as consequências. Consequências de seus atos. Maria respirou fundo, relembrando tudo pelo qual havia lutado, o amor por Ana, a busca por uma vida digna. Nós estamos prontas para enfrentar as consequências, Rafael, por nossas vidas e pela vida de todas as pessoas que você machucou. Você pode nos ameaçar, mas não pode calar a verdade. A adrenalina corria em suas veias e a coragem se acendia, formando uma frente invencível à resistência dele. E se a verdade te ferir, ela provocou. Você já parou para pensar que pode não ser o grande rei que imagina? O seu reinado está desmoronando todo ao seu redor. Maria pegou o celular e mostrou os documentos coletados, as provas que ela e Ana tinham reunido. Essa evidência vai a um jornalista, à polícia e a quem mais for necessário. O mundo precisa saber do que você é capaz e do que você faz aos trabalhadores. A frieza da expressão de Rafael começou a se quebrar. Ela percebeu que as palavras dela ecoavam mais do que ele esperava. O silêncio que se seguiu vibrava com uma nova tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Ana segurou a mão de Maria. Seu toque era uma corrente de força. Qualquer que seja o seu plano, você vai perder, continuou Ana, agora mais confiante. Aqueles que você prejudicou vão lutar, e essa luta começa agora. A fúria nos olhos de Rafael era palpável, mas a incredulidade também estava presente. Ele sabia que estava perdendo o controle, e isso o deixava perigoso. Então, é assim que você quer sofrer? Lidei com coisas muito piores do que essas gravações miseráveis. Você pode tentar nos intimidar de todas as formas, mas lembre-se, a verdade é como uma onda, ela sempre vem à tona. Maria retrucou, sua voz firme. E, se precisar, nós vamos até as últimas consequências. Nesse instante, Rafael começou a rachar. Ele sabia que não tinha mais controle. A força coletiva que Maria e Ana representavam era um tsunami que se aproximava, e ele estava prestes a ser esmagado. Vocês não fazem ideia do que estão causando a si mesmas, ele ameaçou, mas agora era um grito de desespero. Maria se sentiu mais forte do que nunca. O que nós estamos causando a nós mesmas? Estamos apenas lutando por nossos direitos. Acreditamos que a verdade tem um poder e nós vamos usar isso a nosso favor, por nós e por todos que precisam de vós. Rafael hesitava e a atmosfera estava carregada. Maria e Ana se prepararam para o que viria a seguir. Que venham as consequências, Maria sussurrou para Ana, enquanto ambas se encaravam, unidas pela coragem. Temos que entrar em contato com o jornalista, Ana, mas precisamos escapar daqui rápido. Ele pode trazer problemas graves. As duas se voltaram para Rafael, que estava acinzentado por dentro, mas ainda assim defiantemente perigoso. No entanto, naquele momento, havia uma nova certeza instalada no coração de Maria. Não vamos recuar, afirmou. O jogo mudou, e nós somos as jogadoras que vão garantir que você pague pelo que fez. Com um último olhar firme para Rafael, Maria e Ana se dirigiram à porta dos fundos, decididas, com os passos firmes, determinado a levar a luta em frente. O peso do perigo ainda estava presente, mas não mais sobrecarga. O que havia começado como uma jornada solitária se transformara em uma luta coletiva. As pessoas estavam começando a se unir e a verdade não poderia mais ser silenciada. Elas tinham um propósito agora. No caminho de volta para a biblioteca, Maria sorriu para Ana. Estamos prestes a mudar o mundo, disse, as palavras carregadas de esperança e determinação. Essa é só a primeira batalha, mas, com a força de todos ao nosso redor, não temos limites. Ana acenou, iluminada pela emoção. Esta é a primeira vitória. Vai ser uma luta longa, mas agora estamos juntas. E assim, saindo com os descedos, portas adentro, as duas mulheres se sentiam mais corajosas.
Elas eram a luz que despontava na escuridão e sabiam que, ao lado de todos aqueles que lutavam por justiça, o poder de mudança era inabalável. Elas estavam prestes a construir um caminho novo, onde a verdade, finalmente, seria o que sempre deveria ter sido. A justiça estava ao virar da esquina, e elas iriam lembrar a todos que a coragem nunca se vê derrotada. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e demonstrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. As verdadeiras histórias só são compreendidas por quem se importa. Vamos juntos espalhar a mensagem.